Salve Maria! Meu nome é Abel Charbel, sou subdiácono da Sociedade do Espírito Santo e hoje daremos início à nossa 7ª aula de Catecismo. Nós veremos nesta aula um pouco do artigo onde diz que Nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E no sétimo artigo, nós veremos de onde, ou seja, ele virá julgar os vivos e os mortos, desde o céu, de onde ele virá julgar os vivos e os mortos. E nós tentaremos dar a cada detalhe o significado desse artigo de fé tão profundo, porque aí é onde nós fechamos, em certo sentido, os mistérios da nossa fé. Os mistérios da nossa fé começam ali já no mistério da encarnação, desde quando o anjo anunciou a Nossa Senhora sobre o nascimento de Nosso Senhor, sobre o nascimento de Messias, e se encerra de um certo sentido, já quando Nosso Senhor sobe aos céus, de onde ele virá julgar os vivos e os mortos. Então, antes de começarmos a aula, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a compreender este artigo de fé tão importante. E, no meu caso, que ajude a transmitir aquilo que eu quero transmiti-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, hoje daremos início à nossa 7ª aula de Catecismo. Relembrando um pouco, estas aulas são dirigidas especificamente a algumas pessoas que eu estou acompanhando em São Paulo, mas também são de proveito para todo aquele que quer assistir para seu maior bem espiritual e para o conhecimento doutrinal da nossa fé. Pois um católico ignorante, como diz o ditado, é um futuro protestante. E nós não queremos nos tornarmos futuros protestantes, pois sabemos que a nossa fé está fundada sobre a rocha, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Pedro, sobre o mesmo Pedro. Mesmo São Pedro, quando Nosso Senhor disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas para poder compreender todo este âmbito da fé, todos estes mistérios que nós devemos crer, para sermos católicos, nós devemos estudar. Então, os estudos começam a partir do catecismo, ademais de nossa vida espiritual. Enfim, nas aulas anteriores, nós vimos um pouco desde os atributos de Deus, desde a existência própria de Deus, da existência do que nós devemos crer, como nós reduzimos ali todo o artigo apostólico, todo o símbolo apostólico, desde crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é aí nesse artigo que nós iremos estudar agora, que nós dizemos que é o 6º e o 7º artigo do credo, do símbolo apostólico. É importante lembrar que o símbolo apostólico ele é de obrigação para todo católico ser católico. Para toda pessoa que quer ser católica necessita aderir a essas verdades de fé. Então é por isso que nós estamos estudando o símbolo apostólico e não somente memorizando o credo, mas, cavando cada significado da fé que está contida no credo, que nós devemos crer, para assim podermos ser bons católicos. Bom, subi aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então aqui nós vamos parar um pouco. Lembramos que estamos estudando o credo, estamos
localizados no credo, né, para depois seguirmos com as demais partes da fé católica. Eu espero que estas aulas sejam mais ou menos por volta de 30 aulas, pode ser um pouco mais, né, apesar de eu estar tentando resumir o máximo que eu posso. Mas nem sempre podemos resumir, porque senão nós deixaremos de estudar aquilo que é essencial da nossa fé, né? Então é melhor que se faça bastante aulas, mesmo que se perca assim, muita gente se cansa no meio do caminho, né, do que fazer pequenas aulas e de fato não podermos estudar o que é a nossa fé. Isso não é bom, isso não é algo positivo, né? Bom, o que nós dizemos, o que nós queremos dizer, o que nós dizemos, né, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vamos parar aqui, né, e tentar destrinchar, né, um pouco do que nós queremos dizer com esse artigo de fé. Bom, este sexto artigo, né, ele se trata principalmente de um mistério divino, né? Quando nós dizemos que Nosso Senhor subiu aos céus, né, nós estamos dizendo que ele subiu aos céus em corpo, né, pois sua divindade ele já estava no céu. Pois lembramos que um dos atributos de Deus é estar em todos os lugares, ele é onipresente. Nosso Senhor é onipresente. Então, quando nós dizemos que Nosso Senhor subiu aos céus, nós estamos dizendo que Nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus em corpo, né? Foi quando ali ele ressuscitou, e depois dos 40 dias que ele permaneceu aqui na terra instruindo os discípulos, né, ele subiu aos céus, né? Como narra o livro do Atos dos Apóstolos, que nós já veremos um pouco mais adiante. Então, como dissemos, enquanto Deus ele nunca se ausentou do céu, né, ele está em todos os lugares. Por isso, lembramos que um dos atributos de Deus é a onipresença. E ele é verdadeiro Deus, como nós já vimos, é verdadeiro homem, né? Ele tem duas naturezas, mas nessas duas naturezas é uma só pessoa, né? Uma só pessoa é como se eu dissesse que eu sou uma pessoa, né, e o Francisco é outra pessoa, né? Temos duas pessoas aí. Então, Nosso Senhor, né, ele é uma só pessoa, mas com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? Então, estamos lembrando aí. Então, quando dissemos que ele subiu ao céu em seu corpo, né, na sua natureza humana. E, bom, diferente de outros personagens que nós vemos nas Sagradas Escrituras e na história, né, pois as Sagradas Escrituras ela não se contradiz com a história, né, ela confirma a mesma história. Nosso Senhor ele não subiu aos céus, né, por força de outra pessoa, por virtude de outro ser, né, mas por sua própria virtude, né. Ele subiu aos céus por sua própria força, né, diferente de Elias, né, que ele foi levado ao céu, né. Nosso Senhor não, ele mesmo subiu aos céus através de sua própria virtude, de sua própria força, né? Então é nisso que nós queremos dizer com esse artigo quando dizemos que ele subiu aos céus e onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Já nós veremos esta parte, né, de onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, ele foi levado aos céus por ele mesmo, através de sua virtude, né? E como nós dissemos, ele não somente subiu aos céus pelo infinito poder de sua divindade, né, mas também pela sua força enquanto homem, né? Por que nós dizemos isso? Porque enquanto homem, apesar dele ter a natureza humana, a sua alma já aproveitava da sua divindade, né? E a mesma virtude humana de nosso Senhor Jesus Cristo levou ao céu, né, através de sua força, por ter um corpo já glorioso. Bom, e Cristo ele não subiu ao céu sozinho. Nosso Senhor ele não foi ao céu sozinho, né? Nós dissemos que ele passou 40 dias aqui na terra, né? E quando ele subiu aos céus, depois de sua ressurreição, que ele passou 40 dias na terra depois de sua ressurreição, quando ele subiu aos céus, ele também levou as almas dos justos, né, que estavam esperando ali no seio de Abraão, digamos, no limbo dos adultos, no limbo dos justos, né? Então, aqui pode surgir uma pergunta, né? Bom, mas se Nosso Senhor, né, se essas pessoas, se as almas dos justos foram somente ao céu depois de 40 dias que Nosso Senhor, né, esteve aqui na terra depois de sua ressurreição, por que então ele disse a Dimas, né, o bom ladrão,
né, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso? É uma boa questão a se colocar, né? Então, se Nosso Senhor simplesmente subiu depois desses 40 dias, por que ele disse isso a Dimas, né? Ao bom ladrão? Bom, a resposta é simples, né? Nós dissemos, né, para quem já viu as aulas ali do começo do catecismo, nas primeiras aulas, nós vimos que Deus ele não se encontra no tempo, né? O tempo ele é relacionado simplesmente com a nossa realidade do mundo no qual vivemos, né? Então o tempo ele está relacionado a isso, né? Já no outro mundo, né, mundo, digamos, sobrenatural, não existe tempo, né? Então quando o Nosso Senhor ele disse ao bom ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né, ele quis dizer nesse sentido, ele disse nesse sentido, aliás, né? Ele disse nesse sentido, porque a partir de quando se morrer, o tempo se termina, né? Então, quando nós dissemos tempo, atribuindo ao outro mundo, ao purgatório, por exemplo, nós estamos apenas fazendo uma comparação, né? Uma comparação de mais ou menos o que nós esperamos ali na outra vida, né? Por exemplo, quando nós dissemos que tal pecado nos conduzirá a 7 anos no purgatório, né? Nós não estamos dizendo que há 7 anos no purgatório, né? Ou seja, anos do modo do qual nós conhecemos. Não. Apenas estamos fazendo uma comparação para ver a intensidade, né, da qual uma alma passará ali no purgatório, né? Então, quando Nosso Senhor ele disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele estava se referindo a isso, né? Então, mas as almas de todos os justos foram juntos com Nosso Senhor, né, somente na ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bastante interessante saber disso. Bom, até aqui nós vimos a primeira parte, né, do 6º artigo, que é subir aos céus. E agora nós veremos, está sentado à direita de Deus Pai Onipotente, Todo-Poderoso, né? Mas também nós vamos voltarmos um pouco à primeira parte do 6º artigo, né? O 6º artigo, lembrando novamente, é subir aos céus, né, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não vamos esquecer, é importante ficarmos com esse título na cabeça, né, na nossa mente. Bom, e o que nós queremos dizer que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? É importante notar, né, que enquanto Deus, enquanto Espírito, né, Deus mesmo, Nosso Senhor, não está sentado da forma que eu estou sentado aqui materialmente, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas é uma forma de dizer, né, que o lado direito de Deus, né, é um lugar de privilégio, é um lugar privilegiado. Assim quando, por exemplo, nós vemos nas audiências papais, né, quando tínhamos um Papa formal, o mesmo com os reis, né, que sempre quem está à direita, né, do rei, do Papa, etc., né, é a pessoa mais importante, né? É a pessoa mais importante. Então é nesse sentido, né, para a nossa compreensão humana, né, que nós dissemos, com esse artigo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E não no sentido de ele estar posicionado, sentado em uma cadeira assim como eu estou, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então é com isso, né, é isso que nós queremos dizer quando falamos isso, esta segunda parte do 6º artigo, né? Então quer dizer que ele está naquele lugar de honra, naquele lugar em sua infinita majestade, né? Em sua majestade e potestade. Por isso que o apóstolo ele diz, quando nós dizemos o apóstolo, nós dizemos a São Paulo, né? Ele diz na carta aos Efésios, né? O ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita nos céus sobre todo o principado, potestade, virtude e dominação, né? E toda criatura que se pode nomear, não somente no século presente, senão também no século futuro, né? E que todas as coisas sujeitou a seus pés, né? Como está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Né? Então, nós dizemos isso para uma compreensão humana, para uma compreensão nossa.
Bom, dando um parênteses aqui, né? Por que nós estamos dando todos esses detalhes? Será mesmo necessário dar todos esses detalhes? Então, é necessário porque trata-se aqui, né, do objeto mais importante do qual nós humanos nós devemos crer. Né? Então não se trata aqui de um conto de fadas, não se trata de uma historinha a mais. Né? Se trata de fato da própria verdade que se encarnou, né? Se fez carne, né? E nos salvou. Né? Desde o mistério da sua encarnação, o mistério da sua redenção. Né? E da redenção, da ascensão. Né? Então por isso que é importante dar cada detalhe. Isso não quer dizer que nós vamos decorar tudo, né? Porque infelizmente a cada geração que se passa parece que nós ficamos um pouco mais ignorantes, né? Pela consequência do pecado, né? Consequência do pecado original e dos outros pecados também, posteriores. Né? Mas, estudando todos estes detalhes, né, nós teremos já não somente uma ideia, mas uma compreensão, né, dos mistérios dos quais Nosso Senhor teve de passar aqui na Terra. Então, por isso que é importante nós darmos todos esses detalhes. Né? Tampouco se trata aqui de uma aula sobre teologia, não, é uma aula de catecismo, mas é impossível estudar o catecismo, né, sem o uso da teologia. Isso é impossível. Né? Mas nós não tratamos de aprofundar na teologia nesse sentido. Né? Por isso que o apóstolo, na carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 13. A qual dos anjos disse alguma vez, senta-se à minha direita? Então, com isso ele está afirmando que quando dizemos que Nosso Senhor está sentado à direita de Deus Pai, é porque é um lugar de honra, um lugar de privilégio, um lugar privilegiado, porque Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo é Deus. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo é Deus. Bom, e qual é a importância de estudar sobre a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Por que nós estamos estudando? Ademais de saber, claro, que Ele foi para o céu e está sentado à direita de Deus Pai. Né? Bom, é importante saber que todos os mistérios, né, se ordenam a uma finalidade, né, e que nesta se contém a perfeição e o cumprimento de todas elas. Né? De todos eles, de todos os mistérios. Né? Porque assim como todos os mistérios de nossa religião começam na encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, assim também todos os mistérios terminam na ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque o que nós tratamos de seguir aqui sobre neste mundo, são os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E todo o mistério que Ele nos deixou revelado, né, pelo menos mistério público, né, no qual nós temos certo conhecimento, Ele esteve aqui na Terra. Né? Desde o mistério da sua encarnação ao mistério da sua ascensão. Então, na encarnação começam todos os mistérios, ali, na qual nós vivemos. Né? E na ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, esses mistérios se terminam. Né? Por isso que é tão importante nós pararmos um pouco, né, e estudarmos a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O que nós queremos dizer com ascensão? Novamente, quando Nosso Senhor, por sua própria virtude, por sua própria força, né, Ele sobe aos céus. Ele mesmo vai aos céus. Né? E enquanto homem. E assim também todas as almas dos justos, né, o acompanham. Que estavam ali esperando no limbo, né, no limbo dos justos. Bom, aqui nós vamos ler um pouco, né, a passagem, né, que fala sobre a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Foi narrado por São Lucas, né, está no Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Né, no primeiro capítulo, lá no começo mesmo do Atos dos Apóstolos, livro do Atos dos Apóstolos. Né? Vou tentar fazer a tradução aqui. Bom, eu falei em meu primeiro livro, ó Teófilo, né? Estamos lendo as Sagradas Escrituras, de todo o mais notável que fez e ensinou Jesus desde seu princípio até o dia em que foi recebido no céu, depois de ter instruído pelo Espírito Santo aos apóstolos, que ele havia escolhido, aos quais se havia manifestado também depois de sua paixão. Lembramos que a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele momento, né, aquele período onde Nosso Senhor Jesus Cristo sofre por nós para pagar por nossas faltas. Né?
Então vamos lá. As quais se havia manifestado também depois de sua paixão, dando-lhes muitas provas de que vivia, né, aparecendo-lhes no espaço de 40 dias. Né? Já está falando sobre os 40 dias depois da ressurreição. E falando-lhes das coisas relacionadas ao reino de Deus. Né? E por último, comendo com eles, os mandou que não partissem, que não fossem embora de Jerusalém, senão que esperassem o cumprimento da promessa do Pai, né? O qual disse, ouvistes de minha boca. Né? E é que João batizou com água, mas vós haveis de ser batizados no Espírito Santo, né, dentro de poucos dias. Então os que se achavam presentes fizeram esta pergunta: Senhor, se será este o tempo em que tens de restituir o reino de Israel? Né, ao qual respondeu Jesus: não vos corresponde a vós o saber os tempos e momentos que tem o Pai reservados a seu poder soberano. Né? Recebereis, sim, a virtude do Espírito Santo, que descenderá sobre vós, e me servireis de testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e na Samaria, e até o fim do mundo. Né? Dito isto, né, se foi elevando a vista deles pelos ares, né, até que uma nuvem o encobriu seus olhos, né, a seus olhos. E estando atentos a olhar como ia subindo ao céu, né, eis aqui que apareceram perto deles dois personagens com vestes brancas, né, os quais os disseram: homens de Galileia, por que estáis aí parados, olhando o céu? Este Jesus, que separando-se de vós, subia ao céu, virá do mesmo modo que acabais de ver subir no céu. Subir lá. Né? Então isso está escrito no Atos dos Apóstolos. Então é uma verdade de fé nós crermos na subida, né, aos céus de nosso Senhor Jesus Cristo por sua própria força. Né? E também está escrito que do mesmo modo que nosso Senhor subiu aos céus, né, ele virá. Então é aqui, por isso que nós devemos crer nesse artigo. Né? Nesse artigo. Com a subida nos céus, né, nosso Senhor, então, ele confirmou, né, a falácia dos judeus, porque que o reino de nosso Senhor, o reino dele, né, não pertencia a este mundo. Né. Os judeus blasfemaram, né, cuspiram, humilharam nosso Senhor Jesus Cristo, né, porque nosso Senhor não trouxe um reino terrenal, mas um reino celestial. E nosso Senhor confirmou este reino quando ele mesmo subiu por sua virtude aos céus. Né? Então, meu reino não é deste mundo. Então, é aí onde está o equívoco dos judeus. O equívoco dos judeus. Né? Eles não aceitaram que o Messias, né? O Messias quer dizer aquele que é enviado, né? Eles não aceitaram que o Messias tivesse um reino que não pertencia a este mundo. Né? Para ver que o coração dos judeus estavam apegados a este mundo. Bom, então nós vimos aqui a narração do Ato dos Apóstolos, né, enquanto a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são os benefícios que conseguimos com a ascensão do Senhor? Né? Então, vamos colocar aqui, eu coloquei dois benefícios. Né? Os benefícios de méritos, né? E o segundo benefício é o benefício, né, de colocar nossa esperança no céu. Né? Primeiro, o benefício de méritos. O que queremos dizer com esse benefício de méritos? Né? Se nosso Senhor não houvesse se ausentado, né, de nós, os nossos méritos, né, relacionados à nossa fé seriam menores que os méritos que nós temos em crer em nosso Senhor Jesus Cristo, né, a causa de sua ascensão. Porque nós não estamos vendo Ele aqui como eu estou vendo, né, esta mesa, ou como estou vendo estas coisas que estão presentes aqui. Né? Então nós temos um mérito maior, né, em crer em nosso Senhor, que foi ascenso ao céu. Né? Ascenso ao céu. Por isso mesmo que nosso Senhor chama de bem-aventurados que não viram e creram. Né? Bem-aventurados que não viram e creram. E bom, e o benefício de colocar nossa esperança no céu. Né? Que ali em Mateus capítulo 6, versículo 21, ele diz, né, onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Né? Então, nosso Senhor estando lá, que nosso Senhor é nosso verdadeiro tesouro, né,
nós voltamos nossa mente, né, com mais, digamos até mesmo entre aspas, com mais facilidade, né, aos céus. Né? Então nós podemos pensar nos céus com mais propriedade, né, do que se nosso Senhor Jesus Cristo estivesse aqui na Terra. E eu já falarei por quê. Né? Por quê? Não era melhor que ele estivesse aqui na Terra? Bom, veremos. Não era conveniente, né? Entretanto não era conveniente que nosso Senhor ficasse aqui na Terra, como dito. E por quê? Né? Bom, nós humanos, nós temos uma característica muito particular, né? Que é uma característica de adaptação. E quando eu digo adaptação, eu não estou dizendo necessariamente que é uma boa adaptação. Né? O que nós estamos vendo aqui, de novo localizando, né? Por que não é conveniente que nosso Senhor Jesus Cristo ficasse aqui na Terra, né? Em corpo, em matéria, como eu estou aqui. Né? Bom, como eu estava dizendo, nós temos uma fácil adaptação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Né? Há 4 anos, né? Há 3 anos, não precisamos ir muito longe, né? Há 3 anos, todos diziam, né, que o nosso supremo bem é a liberdade, né, que o homem ele tem o direito de ir e vir, né, sem ninguém que o impedisse. Então esse é o direito, digamos, maior do homem. Né? Então esse é o direito maior do homem. E ninguém jamais imaginava que nós pudéssemos ficar como trancados. Né? Em 2019, em 2020, veio esta crise do coronavírus, né, e nós fizemos barulho, nós fizemos, mesmo protestamos contra, né? Mas no fim, né, quase todos nós acabamos por aceitar. Nos adaptamos rapidamente, né, a um direito, entre aspas, supremo, né, da liberdade de ir e vir. Por quê? Porque alguns governos, que nós não sabemos quais são as suas intenções, né, impediram de nós sairmos de nossa casa. Né? Não estou entrando aqui nos méritos, se isso foi bom ou se isso foi mal, né? Mas o que eu digo é o seguinte, né? É que nós nos adaptamos a qualquer situação muito rapidamente. Né? Estamos hoje quase todos adaptados. Né? Então, se nosso Senhor Jesus Cristo, né, tivesse ficado aqui na Terra, permanecido conosco, né, certamente nós encontraríamos algum argumento dizendo que ele não era Deus, né? Que ele não era Deus, né? E que talvez fosse um ET que estivesse ali, né? Ou talvez fosse algum ser que, bom, está vivendo muito tempo, mas isso do que não prova que a divindade, que nosso Senhor, perdão, é Deus, né? Então nós encontraríamos alguma desculpa, né? A causa de nossas paixões, a causa de nossas más inclinações, para rebaixar ali a mesma divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então não convinha nosso Senhor que ele ficasse aqui na Terra. Ademais, não convinha também, né? Porque nós iríamos olhar, como eu disse, nosso Senhor como homem, né? Mais de uma forma carnal do que de uma forma espiritual. Né? E nosso Senhor, estando nos céus, né, nós podemos olhá-lo de uma forma mais espiritual. Né? E aí também nós recebemos mais méritos, né, por crermos naquele no qual nós não estamos vendo, como estou vendo esta folha de papel. Né? Isso também, né, se compreende em parte pela experiência dos apóstolos, né, os quais, enquanto tiveram o Senhor presente, parecia que sentiam dele como somente homem. Né? E em parte se confirmou pelo testemunho do mesmo Senhor quando disse, né, vos convém que eu me vá, né? Que eu vá embora. Vos convém que eu me vá. Né? Porque aquele amor imperfeito com que amavam Jesus Cristo presente não se havia de perfeccionar-se, né, pelo amor divino. E isso com a vinda do Espírito Santo. Né? E pelo mesmo motivo nosso Senhor disse, né, porque se eu não ir, né, não virá sobre vós o Espírito Santo, como diz em João capítulo 16, versículo 7. Então convinha a nosso Senhor, né, que ele fosse ao céu. Né, que ele fosse ao céu. Porque nós somos, infelizmente, nós nascemos com esta tendência ao pecado, né, com a concupiscência. Infelizmente nós somos assim. Né? Enquanto nosso Senhor está lá no céu, né, podemos ter mais méritos sobre mesmo a nossa fé, né? Mais esperança, e podemos espiritualizar
mais ainda do que se ele estivesse aqui sobre essa terra, né? Em corpo, assim como nós estamos. Bom, acho que ficou claro, né, esta parte. Bom, então nós vimos já, né, subir aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esta parte nós já podemos encerrar, né? E vamos para para o 7º artigo do credo, né, que diz: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, nosso Senhor, ele subiu aos céus, né, está sentado à direita de Deus Pai, e de lá dos céus ele virá julgar todos os vivos e os mortos. Todos, sem exceção, né? Sem nenhuma exceção. Bom, Cristo, ele quis honrar, né, e agradecer, aumentar, né, estou fazendo aqui uma tradução, a sua igreja com 3 ofícios. Né? Lembramos que estamos estudando de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Né? Bom, e quais são esses ofícios que nosso Senhor Jesus Cristo quis honrar a sua igreja, né? Então ele honra a sua igreja com 3 ofícios. O primeiro ofício é o de redentor. Né? De redentor. O segundo ofício, né, seria de advogado, de protetor. Segundo nos diz o catecismo. E o terceiro ofício será o de juiz. Né? Então nosso Senhor, ele cumprirá, né, e está cumprindo, né, todos estes 3 ofícios, né, no qual todavia falta o ofício de juiz, né, que ele virá para julgar, né, mas agora nós estamos tanto no de redenção, né? Através quando nós recebemos o batismo, por exemplo, nós somos redimidos de nossos pecados, né? E também de protetor, ele protege a sua igreja, né? Ele protege a sua igreja dos males. Né? Então, de redentor, que ele expôs ali, né, através de sua paixão e morte, né, no qual nós recebemos, como dito, pelo batismo, ou depois mesmo que nós cometemos algum pecado mortal, né, ainda temos ali a confissão para recorrermos à confissão, né, e assim não perdermos permanentemente a graça de nosso Senhor. Né? Então, nosso Senhor, ele está aí, né, cumprindo este ofício na igreja, que é o ofício de redenção. Né? E também de protetor, ele está protegendo a igreja. Né? E é bom analisar, é bom pararmos um pouco e pensar, né, que este ofício de protetor, né, é a causa também de sua ascensão. Né? É a causa também de sua ascensão. E as nossas visões, né, os nossos caminhos, digamos, nossos pensamentos, não são os mesmos pensamentos de Deus, muitas vezes. Né? Então, alguém pode perguntar, já meio desesperado, mas como é que nosso Senhor, né, ele está protegendo a igreja no meio dessa crise, por exemplo? Quando nós vemos que, supostamente, um Papa, né, ele está falando já como heresias, né, já está conduzindo as pessoas, o seu rebanho, a caminhos que não são os caminhos de Deus, né, são diferentes. Né? Então, aonde que está, por exemplo, a proteção da igreja aí? Né? Lembramos novamente que o nosso modo de julgar, o nosso modo de ver a realidade não é o mesmo modo que Deus vê a realidade. Né? Nós podemos deduzir, né, em certas ocasiões, como nosso Senhor poderá fazer alguma coisa. Poderá fazer alguma coisa, mas nós não podemos saber com certeza, né, como ele irá fazer. Né? Então, nessa calamidade que nós estamos vivendo, ele ainda assim está protegendo a sua igreja. Né? Ele ainda assim está protegendo a sua igreja através, né, daqueles que ainda mantêm fiéis, né, se mantêm fiéis à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque lembramos, né, que a igreja ela é o próprio corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E como corpo místico, ela é santíssima. Né? Ela é santíssima. E ela não é passível de erros. Né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ainda, mesmo que seja através de poucas pessoas atualmente, né, nosso Senhor Jesus Cristo ainda assim continua protegendo a igreja na qual ele mesmo fundou. Né? Então, ele ainda continua protegendo. Né? E onde, ao pecado, digamos, né, a graça é superabundante. Né? É superabundante. Então, os nossos julgamentos não sempre são os julgamentos de Deus. E aí onde cabe, às vezes, nós termos um pouco de humildade, né, e nos colocarmos em nosso lugar. Né? Porque quando nós começamos a questionar, né, cada detalhe, né, cada situação pequena, né, é aí que nós devemos perguntar, onde está minha fé? Né? Minha fé onde está? Porque se eu sei que nosso Senhor Jesus Cristo, ele verdadeiramente nasceu,
né? Ele verdadeiramente nasceu, se encarnou, né? Nos redimiu através da cruz, né? Nos redimiu através da cruz, e que subia aos céus, né? Ressuscitou e subiu aos céus, né? Como nós estamos estudando hoje, né? Eu também devo saber que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos protegerá, né? Nos protegerá. Em todas as ocasiões. Acaso, por exemplo, nós podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo não estava protegendo a igreja ali durante os primeiros séculos da igreja, onde milhares de cristãos foram martirizados a causa de sua fé? Né? Ali, por exemplo, é onde estava mais, digamos, entre aspas, né, com mais proteção ainda, né, na igreja de Nosso Senhor. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui nessa terra é irmos ao céu, né? E o martírio é um presente de Deus, né, no qual nos facilita, né, segundo cuida, ou seja, de certo modo, né, ir ao céu. Né? Claro que o mártir ele dá uma prova de amor ao Nosso Senhor, né, do qual ele recebe a graça de não negá-lo naquele momento para poder ir ao céu. Mas ali Nosso Senhor Jesus Cristo está protegendo a igreja. Né? Está protegendo a igreja. E hoje também, nessa perseguição ideológica, nessa perseguição na qual nós estamos vivendo, né, no qual os católicos são chamados de cismáticos, né, e os cismáticos são chamados de católicos, né, nós, mesmo assim, com esta perseguição, nós estamos sendo protegidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quiçá, talvez, nós não entendamos o modo como nosso Senhor está protegendo, mas Ele está. Né? E nós veremos isso claramente. Claramente. Bom, então Ele continua protegendo a igreja. Né? Nós dizemos que Nosso Senhor ainda honra a sua igreja com 3 ofícios. O primeiro foi o de Redentor, que nós falamos através dos sacramentos, através da sua crucifixão e morte, né? Na cruz, no qual nos redimiu do pecado, que recebemos a graça através dos sacramentos, né? E Ele é protetor, né, da sua igreja também. E Ele virá, né? É aí onde nós vemos aí o 7º artigo do credo, né, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Né? E aí, então, ele será um juiz. Ele será um juiz. Né? O juiz. Né? Ele mostrou a sua misericórdia, ele mostrou a sua redenção, né? E quando vir julgar os vivos e os mortos, ele mostrará a sua justiça. Porque agora nós estamos no tempo da misericórdia. Né? Agora nós temos o tempo da misericórdia, que é o tempo onde nós podemos recorrer aos sacramentos, onde nós temos a chance, né, de mudar de vida realmente, para poder seguir os caminhos de Nosso Senhor. Mas uma hora este tempo da misericórdia irá acabar para uns, né, e continuar para outros. Né? Aqueles que estão condenados, o tempo da misericórdia irá ter passado. E aqueles que estão salvos, né, através dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e através de nossa cooperação, né, a misericórdia de Deus se estenderá, né, eternamente. Mas ali, ainda assim, né, mesmo os bons nós teremos o nosso juízo. Né? Então ele virá como um juiz, né, julgar os vivos e os mortos. Isso no fim dos tempos, isso é de fé. Então acontecerá um momento em que este mundo que nós conhecemos, como conhecemos, se finalizará, né, e seremos julgados. Então, nós sabemos que, portanto, 2 são as vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira como um menino, a primeira como ali, o Salvador, o Redentor, né? E a segunda, no final dos tempos, no fim do mundo, né? Como o Juiz Supremo, dos céus e da terra. Né? O Juiz Supremo. Como está escrito em Romanos, capítulo 10, né? E em Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Né? E, bom, o homem, ele padecerá por 2 juízos. Né? Não é somente o juízo final que nós iremos padecer. Né? Ele padecerá por 2 juízos. Né? Primeiro é o juízo particular. Né? O juízo particular. E o segundo é o juízo universal. Né? O juízo particular é aquele juízo que, quando nós estamos vivendo aqui nesta terra, né, nós morremos, né, a nossa vida material se termina aqui por um momento, porque nós iremos recuperar o corpo, né, ali na ressurreição dos mortos, seja para ser condenado ao inferno, ou seja para ficar glorioso nos céus. Né, nós iremos recuperar o corpo, nossa natureza é a natureza humana, né, de alma e corpo. Né, nós iremos recuperar então aquele juízo particular, né, quando cada um de nós sai deste mundo, imediatamente comparece ante Deus, né,
e é julgado por todas as ações de nossa vida. Somos julgados por todas as ações de nossa vida. Né? E o juízo geral, né, que é o juízo universal. Quando todos os homens, em um só dia e lugar, ao final dos tempos, comparecerão ante nosso Senhor Jesus Cristo, em corpo e alma, para ser julgado publicamente. Né? E então ali se fará pública a nossa sentença que nós recebemos. Né? Que será a nossa eterna salvação, a nossa eterna condenação. Então façamos por onde, né, podemos ser salvos ali. Bom, e quais são as razões para o juízo universal? Né? Primeiro, era conveniente que depois do juízo particular, né, tivesse lugar outro juízo universal por 5 motivos. Né? Perdão. Primeiro, para que se conheça a influência do bom e do mau exemplo, né, de cada homem. Então ali nós saberemos que cada exemplo bom, cada exemplo mau que eu dei, né, quais foram as influências desses exemplos que aconteceram, né, que sucederam. Quais foram? Ali nós veremos, portanto, os nossos méritos através de nossos exemplos, né, e nossos deméritos também, né, nossos deméritos. Segundo, para que sejam louvados, digamos, esqueci a palavra em português, mas para que sejam como louvados, né, os justos. Né? Porque nesta vida, né, os justos, normalmente aquelas pessoas, um ermitão, por exemplo, né, que teve muitos méritos, que fez muitíssimo bem, né, ele não teve a honra aqui para ser elevado, né, como um justo. Né? Então ali no julgamento final, os justos, eles receberão este louvor, né, entre aspas, que é um outro nome, de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E não somente através de nosso Senhor Jesus Cristo, mas dos próprios homens. Né? Dos próprios homens. E também para que os males, né, os maus homens, sejam humilhados, né? Porque eles muitas vezes receberam louvor do quais não os correspondia. Né? Não correspondia a eles, eles receberam mesmo assim os louvores. E ali no juízo final, né, eles irão pagar. Terceiro, né, para que sejam julgados e premiados ou condenados. Né? Não somente as nossas almas, né, porque no juízo particular nós recebemos a nossa recompensa, né, através de nossa alma. Né? Mas no juízo universal, né, recebemos a recompensa não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo, né? Pois iremos ressuscitar com o corpo, né? Materialmente. Pois os nossos corpos, eles foram instrumentos de nossas ações. Né? A gente não estava somente aqui, nós não estamos somente com nossa alma, não é mesmo? Enfim. Quarto, né, para que se manifeste a ação infinitamente justa e sábia da providência divina. Né? Então ali nós iremos compreender, né, de um modo mais perfeito como a divina providência ela agiu em cada um de nós, né? Em cada um de nossos passos, em cada momento de nosso viver. Né? Ali nós compreenderemos como a divina providência agiu em cada um de nós. Né? Em cada um de nós. Né? E ali também compreenderemos, né, quando nós, às vezes, quando nós, vendo o mal triunfar, né, nós, entre aspas, reclamamos com Deus, por que este homem está triunfando, Senhor? Né? E ali nós compreenderemos por que estas coisas passaram. Né? Ou porque este justo, esta boa pessoa, está passando fome, né? Porque esta boa pessoa não tem o que comer, ou esta boa pessoa está sofrendo por isso ou por aquilo. Né? Ali também será o momento de compreender todas essas coisas. Né? Ali nós compreenderemos por que as crianças da África, né, muitas morrem de fome. Né? E nós ficaremos maravilhados com aquele momento. Né? Caso, né, nós chamamos o justo, senão nós seremos condenados e estaremos em desespero. Né? Estaremos em desespero. Não podemos compreender nada. E o quinto, né, para infundir né, nesta vida ânimo aos justos de seguir fazendo bem, né? E temor aos pecadores de continuar fazendo mal. Né? Por isso que é tão importante, né, o juízo universal.
Porque ali todas as nossas ações, as mais íntimas ações, né, elas serão conhecidas por Deus, detalhadamente. O mais mínimo pensamento, o profundo de seu coração, né, todos ali conhecerão. Né? Aqueles que foram salvos para a sua maior glória, né, para a sua maior glória, né, e aqueles que foram condenados para a sua maior vergonha. Né? E bom, e nosso Senhor Jesus Cristo será o próprio juiz, né, neste juízo universal. E ele será juiz enquanto Deus, né, e enquanto homem. E enquanto homem, por quê? Porque primeiro, né, é conveniente fazer um juízo visível. Né? Nós, enquanto homens, nós não podemos ver as almas, podemos ver a matéria, né? Então nós veremos o juiz, né, o supremo juiz, né, como homem, né, materialmente ali, um juiz visível, né, cuja sentença possa ser escutada pelos nossos sentidos de nossos corpos, né? E pela alma também, né, pois que como Deus, ele será juiz enquanto Deus e enquanto homem. Né? E para isso, ninguém mais que o próprio Filho de Deus, né, quem é o Filho do homem, né, quem será o juiz. Né? E bom, o segundo motivo, porque ele será o juiz, né, que é para exaltar a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, enquanto Deus, merece, né, ele tem um merecimento, né, de ser exaltado. Né? É nossa obrigação exaltá-lo. E ali ele será o juiz, né, universal de todos os homens. Né? A quem, por amor a nós, quis se submeter a um tribunal humano, né, sendo que esse tribunal humano o julgou e o condenou à morte. Né? E ali ele será exaltado, ele será o próprio juiz de todos os vivos e mortos. Né? Então aqueles que zombaram de nosso Senhor Jesus Cristo, né, aqueles que zombaram de nosso Senhor Jesus Cristo, será naquele momento, né, nos quais eles receberão a sua recompensa. Né? Então ali ele será exaltado pelos homens. Né? Então, mesmo que nós tenhamos certas risas, né, a nosso Senhor, né, zombamos, né, naquele momento será quando todos os homens, né, temerão a Deus, né, e o reconhecerão como supremo juiz dos vivos e dos mortos. Bem, e quais são os sinais, né, Quais são os sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Da proximidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da proximidade desse juízo. Né? 3 são os sinais que nos advertem as Sagradas Escrituras, né? Que nós devemos crer. Primeiro, em Mateus, capítulo 24, versículo 14, né? Diz que a pregação do Evangelho, né, terá de ser feita a todo mundo. Né? Nós vemos, por exemplo, que até o século passado, né, havia muitos missionários, né, muitos missionários na África, mesmo na China, no Oriente, né, que levaram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na própria América. Né, nós somos um continente católico, né, cristão, éramos, pelo menos, né, agora somos em nome, né, por nome, mas isso mostra que todos, né, com certas exceções, e de uma exceção não se faz a regra, né, todos, com certas exceções, né, já conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né, já têm a oportunidade de aderir à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Né. Então, bom, os sinais, né, para a proximidade do juízo final, eu tenho dito que o primeiro, né, é a pregação universal do Evangelho. Né. O segundo, né, o segundo sinal, é a apostasia das nações. Né, como diz lá na segunda carta aos Tessalonicenses, né, Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Tessalonicenses. Eu espero que esteja correta a pronúncia. Bom, é a apostasia das nações. Né? A apostasia das nações. Né? Em um momento em que todo mundo, né, tenha recebido o Evangelho, né, em que as nações católicas, né, como nós vimos ali, né, até o século passado, né, nações de fato plenamente católicas, receber o Evangelho, né, e desprezar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Desprezar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então nós podemos dizer, não estou dizendo com uma certeza, né, de quem está dizendo que amanhã será o fim do mundo, né, mas estou dizendo com uma certa, né, que nós podemos analisar, né, que todas essas nações que já foram católicas, né, né, apostataram de nosso Senhor Jesus Cristo. Né. Nós vemos, por exemplo, se damos uma olhada ali na França, né, que era a filha primogênita da igreja, né, a filha primogênita da igreja. Hoje nós andamos ali, nós não vemos mais a fé católica. Né. As igrejas vazias, né, e mesmo as igrejas, né, deixaram de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né. A apostasia tomou conta mesmo do clero, né, do próprio clero católico. Né. Hoje é difícil encontrar um sacerdote, né, que tenha a fé, né, que crê, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, objetivamente, né, sem tirar nem pôr nada do Evangelho. Né. É difícil nós encontrarmos esses sacerdotes. Né. Então nós vemos ali, quando eu fui ali à Itália, né, eu fiquei espantado, porque eu esperava ali, eu vou na Itália, então eu vejo um país, né, de uma cultura católica, né, de costumes católicos, né, de costumes cristãos, né, ali, de acordo com o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, como já foi um dia, né, com as exceções. Lembramos que de exceções se faz uma regra. Né. Mas, em geral, né, todas estas nações, né, eram católicas praticantes, né, e quando eu fui ali na Itália, na última vez que estive, ali, era melhor fechar os olhos, porque se os olhos estivessem abertos, era um perigo para a alma. Né. Então, as nações que foram católicas, né, que já foram católicas, hoje apostataram completamente nosso Senhor Jesus Cristo. Né. Mesmo o Brasil, que era um país, né, de quase em sua totalidade católica, né, hoje nós vemos já poucos católicos no Brasil, né, e muito menos ainda aqueles que praticam sua fé. Né. E se vamos analisar objetivamente quem são os católicos e quem não são, né, já quase que desapareceram a sua totalidade. Né. Então nós estamos, né, vivendo em uma grande apostasia. Né. Não posso dizer com certeza, não podemos dizer com certeza se esta apostasia, né, que está referindo-se no Evangelho, mas tudo indica, né, tudo mostra o caminho, que é isso mesmo que nós estamos vivendo, né, a apostasia das nações. Né. Nós vimos, por exemplo, se darmos uma pesquisada ali no Google, né, ou no YouTube mesmo, o Congresso Eucarístico de Buenos Aires, né, o primeiro Congresso Eucarístico de Buenos Aires, que na época era o cardeal Pacelli, né, o futuro Papa Pio XII, né, que presidiu o Congresso Eucarístico de Buenos Aires, né? Aquela coisa magnífica. Creio que, talvez se não estou equivocado, com 10 mil primeiras comunhões ou 100 mil primeiras comunhões. Era uma coisa assim imensa. Né? Imensa, uma coisa... Isso era uma nação católica. Né? E todas as nações, né, tinham este espírito católico. Né? Mesmo que muitos de seus membros ali viviam já com espírito de certo liberalismo, né? Como querendo fugir das regras, das leis de Deus, né? Mas geralmente essas nações eram nações católicas. Né? E o nosso próprio Brasil era católico. Né? E hoje nós não vemos mais esta fé. Né? Antes era normal nós andarmos na rua, né, e vermos que quase todas estas pessoas que estavam na rua eram católicas, né, que estavam ali praticando a sua religião. Né? Hoje é normal nós andarmos na rua e vemos que ninguém mais é católico. Né? Então, assim, a fé já quase desapareceu. É a apostasia, né, de fato das nações. Né? Parece que é de fato desta apostasia que Nosso Senhor está se referindo. Né? Que a carta aos Tessalonicenses se refere. Então, bom, nós vimos que os principais sinais são, primeiro, a pregação do Evangelho a todo mundo, né? Como nós já vimos com os missionários, com a igreja que mandou, né? Milhares de missionários em muitas nações, né? Quase todas as nações aqui do orbe. Né? E segundo, o segundo sinal é a apostasia das nações. Né? A apostasia das nações, que as pessoas, desde um determinado momento em que tiveram a fé católica, elas rejeitaram. Né? Não só as pessoas, mas também a sociedade, a própria sociedade, rejeitou a fé católica. Né? E nós podemos dizer, né, que esta rejeição da fé católica não partiu propriamente das sociedades. Né? Partiu da própria, entre aspas, igreja, né, que já não quis que as nações aderissem à fé católica. Né? Então lá nós vemos os documentos do Concílio, né, Concílio Vaticano II, isso é uma outra temática, né, que ali as próprias consequências, né, que adviram deste concílio, né, que já não se quer que os estados professem, né, como estado, como sociedade, né, a fé católica. Né. Então, talvez estejamos vivendo nesta época a apostasia das nações, né,
apostasia das nações. E o terceiro sinal, né, que diz que nosso Senhor Jesus Cristo irá vir, né, será a vinda, a aparição do anticristo, como também diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Né? Então, o anticristo, né, que será um homem de fé, né, que será um homem, né, ele virá imitando assim o próprio Cristo. Por que tem o nome de Cristo? Porque ele imita o próprio Cristo. Né? O diabo ele sempre quis estar no lugar de Deus. Né? No lugar de Deus. Né? E no final dos tempos, né, ele estará no templo de Deus. Né? Ele estará no templo de Deus. Né? Então nós devemos analisar com a fé católica, né, de onde estão vindo já esses sinais. Né? Antes do anticristo, lembramos, virá o falso profeta, né, que irá anunciar o reino do anticristo. Né? Assim como São João Batista anunciou a vinda do Messias, né, o falso profeta, ele anunciará o reino do anticristo. Então, devemos preparar, né, estarmos atentos, né, primeiro com o estado de graça, né, estando no estado de graça, obedecendo às regras da igreja, né, e sem deixarmos nos desesperar. Porque se nós estamos em estado de graça, né, apenas continuamos fazendo o que temos de fazer, e é isso. Né, não precisamos de mais. Não precisamos nos desesperar, quando virá, quando não virá, se amanhã ou se é depois, não. Se estamos no estado de graça, ou seja, se nos confessamos, estamos praticando a religião, né, não estamos mais em pecado mortal, né, não nos devemos nos preocupar. Né, mas sim, ficarmos atentos aos sinais, né, porque nosso Senhor mesmo nos deixou esses sinais, é por algo, né, para ficarmos atentos a estes sinais, né, para prepararmos, né, não sermos como as 5 virgens imprudentes, como diz no Evangelho, né, que não acenderam ali a sua lâmpada. E quando o noivo veio, né, ele as rejeitou. Né? Então, não devemos ser estas virgens imprudentes tampouco. Bom, então nós vimos que a pregação do Evangelho em todo o mundo, a apostasia das nações, né, uma vez tida a fé, elas deixaram a fé católica, e a aparição do anticristo, que todavia virá. Né? E como será o juízo? Né? Como será o juízo? Bom, segundo as profecias de Daniel, né, dos sagrados dos evangelistas, né, e do apóstolo São Paulo, né, podemos deduzir que o juízo se realizará em alguns passos. Né? Primeiro, né, depois da aparição do anticristo. Né? Então não será antes. Não será antes do anticristo, virá o juízo, depois virá o anticristo. Não tem sentido. Né? Então, primeiro virá o anticristo, aí depois virá o juízo. E virá sinais, né, sobre a terra, dos astros, né, que nós veremos visivelmente estes sinais. Né? Então será mais ou menos aí depois destes sinais, né, e depois da aparição do anticristo. Né? Obviamente, todos os homens, antes, né, do Supremo Juiz vir julgar, né, todos os homens, né, todos os homens deverão ressuscitar. Então nós estaremos ressuscitados, seja com os nossos corpos gloriosos, né, os nossos corpos já ali recebendo a glória dos céus, ou sejam da condenação eterna. Né? Mas nós já deveremos ter ressuscitados, e aí quando virá nosso Senhor. Né? E no juízo mesmo, dado estas duas condições, né, durante o próprio juízo, né, se separarão os bons e os males. Né? Os bons ficarão à direita de nosso Senhor Jesus Cristo, e os maus à esquerda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, no próprio juízo terá a revelação das consciências. Né? Todas as consciências ali serão reveladas, os seus atos, o que elas fizeram. Né? Tudo, seus pensamentos, tudo será revelado, né? Para a glória dos justos e para a humilhação dos maus, né? Dos condenados. Terá a recompensa dos justos, como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 34, né? E o castigo dos ímpios, né? O castigo dos maus. Né? E eles terão ali algumas penas, que é a pena de dano, né? Ou o que quer dizer a privação eterna de Deus. Né? Eles terão a privação eterna de Deus. Então eles verão, né, o quão grande, né, o quão magnífico e maravilhoso, né, é aquela perda que eles tiveram de Deus. Por quê? Porque quando estavam vivos, né, quando estavam aqui sobre a terra, praticaram a iniquidade. Né? Então eles terão a privação eterna de Deus.
E também por isso que Nosso Senhor fala no Evangelho, né? Apartai-vos de mim, né? Apartai-vos de mim. E a ausência total de todo bem, né? E a presença de todo mal. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo, afastai-vos de mim, malditos, né? Malditos, eles chamam de malditos, inclusive. Então, eles não só serão, né? Eles não somente terão a privação, né, de Deus, do próprio Deus, mas também como receberão a pena em todos os sentidos que eles tiverem, né, de todo mal, né? Então eles receberão a pena de sentido, né, uma aflição pela parte das criaturas, especialmente pelo tormento do fogo, né? Eles serão queimados constantemente, eternamente, sem fim, né? Sem fim, né? E esta, ou seja, é uma duração eterna no fogo, é a primeira pena que eles terão, né? Primeira pena de dano, que é a privação eterna de Deus, jamais eles poderão ver a Deus novamente, né? E depois, a ausência de todo bem, né? A pena de sentido. Né? Por isso que ele diz, Nosso Senhor diz, afastai-vos de mim, malditos ao fogo eterno. Né? Está aí, Nosso Senhor Jesus Cristo fala isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo não é esse Deus paz e amor, como a sociedade... Somente paz e amor, como a sociedade moderna quer, né? Ele é paz e amor, sim, no sentido entendido pela sua própria doutrina, né? Mas não nesse sentido moderno, né? No qual nos quer dizer que podemos fazer o que quiser, né? Que nada nos acontecerá. Não é assim, né? Todo ato que nós fazemos terá o seu mérito, né? Terá a sua recompensa, né? E os condenados terão também a companhia dos demônios, né? Por isso que ele diz lá, afastai-vos de mim, malditos ao fogo eterno, que foi destinado para o diabo e seus anjos. Então eles serão constantemente acompanhados pelos demônios, né? Bom, e para terminar, por que nós devemos estudar o juízo final, né? Bom, há dois motivos. Primeiro, porque é muito útil, né, para deixar o pecador, para fazer que o pecador fique longe do pecado, né? E para frear as suas paixões, né? E chamar a prática da piedade, né? Considerar que terá que dar um dia a Deus uma conta rigorosa de todos os seus pensamentos, palavras e obras, né? E desejos. Então não serve para isso, né? Para nos deixar longe do pecado, deixar o pecador longe do pecado, né? E o segundo, para estimular aqueles que já estão vivendo na justiça de Deus, ou seja, para estimular os justos, né, a perseverar na prática do bem, né, ainda que para isso passem esta vida em total miséria, né, material, né, desonrados, perseguidos, né, com a esperança do dia em que serão declarados vencedores na presença de todos os homens, né, e louvados eternamente com as honras divinas da glória celestial. Então dá esperança, essa esperança aos justos, né? Aqueles que já estão vivendo no estado, na vida com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, para terminar, nós vemos, como dizia em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, né? Lembra-te de teus novíssimos e não pecarás jamais, né? O que são os novíssimos? São aqueles pensamentos que nos fazem lembrar da vida eterna, ou que nos afastam do pecado, né? Que nos afastam dos pecados, né? Lembra-te de teus novíssimos e não pecarás jamais. E quais são os novíssimos, né? São 5, né? Morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso, né? Morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso, né? Se nos lembrarmos de nossos novíssimos, né, nós nos afastaremos dos pecados, né, do pecado. Por isso que é tão importante a meditação na nossa vida, na vida do cristão, né? Lembra-te de teus novíssimos e não pecarás jamais, né? Bom, caríssimos, então, esta é a nossa aula de hoje, né? Lembre-se que aqui estudamos, né, o sexto e o 7º artigo do Credo, né? O sexto que diz: subi aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E o 7º que diz: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, né? É por isso que nós estudamos sobre o juízo, né? E por isso também que nós vimos, né, os novíssimos, né? Lembra-te dos teus novíssimos e não pecarás jamais.
Lembramos novamente que os novíssimos são eles 5. Morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso. Né? Bom, salve Maria e até a próxima.